Você já sentiu que a espera é interminável? Que por mais que você ore, por mais que se esforce, as respostas não chegam e tudo continua igual. Mas escute bem isto: você não está fora do tempo de Deus, nem aquilo que você deseja foi esquecido. Deus ouviu cada oração, cada clamor, cada lágrima, e sua resposta já está a caminho. Talvez hoje você sinta que a noite é longa, que a incerteza pesa demais, que já não tem forças. Mas deixe-me dizer algo poderoso: Deus nunca chega atrasado. Sua promessa vai se cumprir, e quando isso acontecer, será como o amanhecer depois de uma noite longa. A paz que você tanto precisa, o milagre que tem esperado, a porta que você acreditava estar fechada, tudo está nas mãos de Deus e se manifestará no momento perfeito. Número 1. O favor eterno de Deus e a alegria que chega com a manhã. Sabe, muitas vezes nos sentimos presos naquela noite longa em que parece que as lágrimas não cessam e o caminho fica escuro. Talvez você já tenha se perguntado quando a luz vai chegar, ou se realmente existe um amanhecer para o seu problema. E é aí que este versículo, Salmo 30, se torna um sussurro de esperança que te convida a acreditar que a escuridão nunca será mais poderosa do que a fidelidade de Deus. Não ignore essa voz interna que te diz: permaneça firme, a noite não é para sempre. Quando o sol nascer, tudo vai mudar. Talvez você tenha passado por lutas que pareciam intermináveis, mas o mesmo Deus que permitiu a prova quer te lembrar que sua correção é momentânea e que por trás de cada disciplina bate um coração cheio de amor. Às vezes interpretamos a ira de Deus como se fosse um castigo que nunca termina, mas na verdade trata-se de uma correção amorosa para moldar nosso caráter. Você já parou para pensar que essa temporada difícil pela qual está passando pode ser um instrumento divino para te levar a um nível maior de fé? Deus não te fere por prazer. Sua intenção é te transformar, te ajudar a soltar aquilo que te impede de avançar e conduzir teus passos rumo à plenitude. Por isso, o sofrimento é passageiro, enquanto seu favor se estende por toda a sua vida. Imagine esse favor como uma cobertura constante que te acompanha de dia e de noite, uma espécie de escudo que te lembra que você não caminha sozinho. Talvez a noite tenha durado mais do que você esperava. Pode ser que você esteja orando há meses sem ver respostas concretas. No entanto, as Escrituras mostram que cada momento de escuridão também é uma plataforma para revelar a grandeza de Deus na sua vida. Ele sabe exatamente quando fazer o amanhecer chegar, e seu tempo é perfeito. Ainda que suas forças falhem, ainda que você sinta que a dor se torna insuportável, há um novo dia esperando com soluções e bênçãos que você nem imagina. Por isso, não é tempo de desistir, mas de reconhecer que mesmo que a noite seja longa, a alegria está a caminho. Davi, ao escrever o Salmo 30, expressou com gratidão como Deus o resgatou em um ponto crítico de sua história. E esse testemunho é um lembrete vivo do que pode acontecer quando você escolhe confiar no plano divino, mesmo quando não vê a saída. A Bíblia não esconde a existência da dor, mas enfatiza que jamais será a palavra final para aqueles que confiam no Senhor. Você percebe o quão valioso é ter esperança? Cada amanhecer representa a possibilidade de um novo começo, uma nova porta que se abre, uma promessa que se cumpre no tempo certo. Pode ser que neste momento da sua vida você esteja sobrecarregado por uma situação impossível. Talvez o relatório médico, as dívidas, a ruptura familiar ou a crise no trabalho pareçam te sufocar. Ainda assim, eu te convido a seguir o exemplo do salmista. Cantar no meio da noite, orar quando tudo está escuro e agradecer mesmo antes de ver a resposta. Essa atitude ativa sua fé e te prepara para receber a luz da manhã com um coração pronto para celebrar. É um lembrete de que as lágrimas de hoje podem ser o testemunho de amanhã. Não permaneça estacionado na tristeza. Dê uma oportunidade para a esperança florescer em você.
Mesmo que o amanhecer demore um pouco, mantenha em sua mente e em seu espírito a certeza de que o favor de Deus é para sempre. Confie que seus planos são mais altos do que os seus e que, ainda que o cansaço tente te parar, o Criador não te abandonou. Quando finalmente chegar a clareza do novo dia, você verá como aquilo que tanto desejava acontece no momento perfeito. Então você entenderá com profunda alegria que toda a noite que viveu valeu a pena, porque foi o prelúdio de um amanhecer cheio de vitória. Número 2. O amor inesgotável de Deus que se renova pela manhã. Deixe-me te dizer algo que pode mudar a forma como você enxerga cada novo dia. Não importa o que aconteceu ontem, o quanto a noite foi difícil, nem quantas vezes você sentiu que estava sozinho. A Bíblia nos diz em Lamentações 3:22 que o amor de Deus nunca acaba, que sua compaixão jamais se esgota e que a cada manhã Ele renova suas bondades. Não é incrível pensar que cada amanhecer é um sinal de que Deus continua aqui, continua agindo, continua cuidando de você? Talvez hoje você tenha acordado sem forças, com incerteza ou carregando o peso das suas preocupações. Mas aqui está a verdade. Não importa quão escura tenha sido a noite, a misericórdia de Deus se renova com cada raio de sol. Esse versículo foi escrito em um momento de profunda crise para o povo de Israel. Jerusalém tinha sido destruída, o povo estava sofrendo e parecia que não havia esperança. No entanto, em meio a essa tragédia, o profeta Jeremias levanta sua voz e declara algo poderoso: o grande amor do Senhor nunca acaba. Essas palavras não nasceram de alguém que tinha tudo resolvido, mas de alguém que tinha visto a devastação, que conhecia a dor, mas que também entendia que Deus nunca abandona os seus. E se em meio ao sofrimento Jeremias conseguiu se apegar a essa verdade, por que você e eu não poderíamos fazer o mesmo? Deus não ama como nós, seres humanos, amamos. Nós colocamos condições, medimos quanto dar de acordo com o que recebemos, mas o amor de Deus é imenso, inesgotável. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes tenha sentido que fracassou, seu amor continua ali, constante, firme. Quando entendemos isso, o medo da rejeição desaparece e podemos caminhar com a segurança de que nunca seremos desamparados. Não é apenas um amor que existe na teoria, mas um amor que age, que transforma, que sustenta. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus realmente entende o que estou vivendo? Ele vê minha dor? E a resposta é sim. Sua compaixão jamais se esgota. Deus não é indiferente às suas lágrimas nem às suas lutas. Ele não apenas as vê, mas sente com você. E o mais lindo de tudo é que sua compaixão não se desgasta. Às vezes, as pessoas se cansam de ouvir nossos problemas, mas Deus nunca se cansa de nos acompanhar, nos levantar e nos restaurar. E mesmo que na noite da prova pareça que tudo está em silêncio, quando chega a manhã, seu amor se manifesta com mais clareza. Cada dia é uma nova oportunidade para ver a bondade de Deus em ação. A noite pode ter sido longa, mas a promessa permanece. Suas misericórdias se renovam. Quantas vezes você já sentiu que não aguentava mais, mas de alguma forma, ao acordar, Deus te deu novas forças? Isso acontece porque sua fidelidade é como o sol. Não importa quão nublada tenha sido a noite, ele sempre volta a brilhar. E essa fidelidade é a nossa âncora, o que nos sustenta quando tudo mais parece balançar. Não importa quantas mudanças aconteçam na vida, Deus continua sendo o mesmo. É fácil esquecer disso em meio à rotina, nos momentos difíceis. Por isso, é importante começar cada manhã com gratidão. Antes de deixar a ansiedade assumir o controle, antes de se encher de preocupações, pare e reconheça: hoje Deus renovou seu amor por mim. Porque se você aprender a ver cada dia como um presente da fidelidade de Deus, sua perspectiva muda. Os fardos se tornam mais leves quando você lembra que Deus já providenciou o que você precisa.
Não importa se ontem você falhou, se ontem chorou, se ontem sentiu que tudo estava perdido. Hoje é um novo dia, e com ele vem a certeza de que Deus continua agindo. Não duvide do seu amor, não duvide da sua fidelidade. Aquilo que você espera, aquilo que você deseja, aquilo que você tem pedido em oração, chegará no momento perfeito da manhã, porque Deus não falha. Número 3. Buscar a guia de Deus ao amanhecer. Repare nisso. Cada manhã é uma nova oportunidade para ouvir a voz de Deus. É um novo começo, uma página em branco em que você decide a quem dará o primeiro lugar no seu dia. E o Salmo 143 nos dá uma chave poderosa. Começar com uma oração sincera, pedindo que Deus nos faça conhecer seu amor e nos mostre o caminho que devemos seguir. Davi entendia algo fundamental. Não se trata apenas de despertar e iniciar a rotina, mas de reconhecer desde cedo que precisamos de Deus, que seu amor é a nossa fortaleza e que sua direção é o melhor mapa para a nossa jornada. Você já acordou alguma vez se sentindo perdido, sem saber o que fazer ou como enfrentar o dia? Todos nós já passamos por isso. E é nesses momentos que mais precisamos lembrar a nós mesmos que Deus já tem um plano preparado, que não estamos sozinhos nessa caminhada. Davi não pedia qualquer coisa, ele pedia direção. Mostra-me o caminho que devo seguir. Isso nos ensina que a melhor forma de começar o dia é com humildade, reconhecendo que não temos todas as respostas, mas confiando que Deus sim. Cada manhã é um lembrete do amor inesgotável de Deus. Sua misericórdia não é como a nossa, que às vezes se desgasta. Não importa quantas vezes você tenha falhado ontem, hoje você tem a chance de se levantar e experimentar seu amor novamente. Saber que Deus te ama desde o primeiro instante do dia muda totalmente sua perspectiva. Você não acorda tentando conquistar seu favor com esforço próprio. Você desperta com a certeza de que já é amado. E quando vive a partir dessa verdade, você caminha com mais confiança, com mais paz e com uma fé que não se abala pelas circunstâncias. A confiança é o ponto de partida. Pois em ti coloquei a minha confiança. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo vai bem. Mas o que acontece quando o caminho parece incerto? É aí que essa oração ganha ainda mais significado. Davi não esperava ver a resposta primeiro para só então confiar. Ele confiava antes, mesmo sem ver a solução. E isso é fé. É acreditar que mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça, Deus já viu a imagem completa e está guiando cada passo seu. Talvez agora você não entenda por que está passando por certas situações, mas se colocou sua confiança em Deus, pode ter certeza de que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não percebe. Pedir direção é reconhecer nossa dependência de Deus. Às vezes queremos resolver tudo com nossa lógica, nossa experiência, nossa força, mas a verdade é que não conseguimos sozinhos. Mostra-me o caminho que devo seguir é uma declaração de humildade. É admitir que precisamos de sua voz, sua direção, sua sabedoria. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus? Quantas vezes seguimos por caminhos errados porque não pedimos que Ele nos mostrasse a direção certa? Não se trata apenas de grandes escolhas, mas de aprender a caminhar com Ele no cotidiano, no simples, em cada passo do dia. Elevar nossa alma a Deus significa entregar a Ele nossas preocupações, colocar em suas mãos nossos planos, desejos e lutas. É começar o dia em comunhão com Ele, buscando sua presença antes que as distrações nos invadam. Quando você transforma a oração da manhã em um hábito constante, começa a perceber a diferença ao longo do dia. Há mais paz, mais clareza, mais certeza de que você não está sozinho. E o melhor de tudo, Deus responde. Talvez não sempre da forma que esperamos, mas sempre da maneira que realmente precisamos. Se você ainda não tem o hábito de buscar a Deus pela manhã, hoje é um bom dia para começar. Dedique os primeiros minutos do dia para reconhecer seu amor.
entregar sua jornada e pedir sua direção. Não precisa de palavras elaboradas, nem de um discurso perfeito. Basta um coração sincero dizendo: Senhor, aqui estou, eu preciso de Ti. Mostra-me o caminho. Torne isso sua prática diária e verá como sua perspectiva muda. Porque quando você começa o dia com Deus, tudo o mais se alinha. E lembre-se, aquilo que você deseja se cumprirá no momento perfeito da manhã. Número 4. Viver o presente sem se preocupar com o amanhã. Repare nisso, o próprio Jesus nos disse para não nos preocuparmos com o amanhã. Parece fácil dizer, não é? Mas quantas vezes nossa mente se adianta imaginando problemas que nem chegaram? Nós nos desgastamos pensando no futuro, no que pode acontecer, no que ainda nem aconteceu. É exatamente nesse ponto que Jesus nos faz um convite essencial em Mateus 6. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Cada dia já tem os seus próprios problemas. Em outras palavras, viva o presente, confie em Deus e solte a ansiedade sobre o futuro. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou aos seus discípulos princípios fundamentais do reino de Deus. Entre eles, destacou algo crucial: a preocupação não muda nada. Quantas vezes você já se preocupou tanto com algo que no final nunca aconteceu? Nos angustiamos por coisas que nem chegaram, e o único resultado é perder a paz do presente. Jesus nos diz que, em vez de nos enchermos de ansiedade, confiemos em nosso Pai Celestial, que sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus é o nosso provedor. Ele cuida das aves, veste os lírios do campo e mantém todo o universo em ordem. Se Ele se ocupa dos detalhes mais simples da criação, como não vai cuidar de você? Às vezes é difícil soltar o controle porque queremos garantir que tudo saia perfeito, mas confiar em Deus significa descansar na certeza de que Ele está atento a cada área da nossa vida. Ele sabe o que você precisa, conhece suas preocupações e já preparou a solução no seu tempo perfeito. Jesus não nega que a vida tenha problemas. Na verdade, ele reconhece que cada dia traz seus próprios desafios, mas ele nos alerta para não nos anteciparmos a eles. Muitas vezes, o medo do futuro nos paralisa. Preocupamo-nos com o que podemos perder, com o que pode dar errado, e isso nos impede de aproveitar o presente. Mas o que acontece quando deixamos a preocupação e começamos a confiar que Deus já está no controle? Nossa perspectiva muda. Em vez de focarmos no incerto, focamos no Deus que tem tudo em suas mãos. Cada dia é uma oportunidade para ver a mão de Deus em ação. Se vivemos o presente preocupados com o futuro, perdemos as bênçãos de hoje. Quantas vezes estamos tão focados no que falta que não vemos o que já temos? Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez, porque Deus nos dá graça suficiente para enfrentar cada jornada. Não precisamos da força de amanhã hoje, porque quando o amanhã chegar, Deus proverá o necessário. O amanhecer é um lembrete de que Deus permanece no controle. Não importa quantas perguntas sem resposta você tenha, não importa quanto o futuro te inquieta, cada novo dia é uma confirmação de que Deus continua agindo. Ele controla os tempos e as estações, e aquilo que você deseja chegará no momento perfeito. Em vez de viver com ansiedade, viva com expectativa, sabendo que Deus já tem um plano preparado para você. Não é necessário carregar o peso do futuro nos seus ombros, porque seu Pai Celestial já preparou cada detalhe. Hoje é o dia para soltar a preocupação e confiar. Identifique aquelas áreas em que a ansiedade tem roubado sua paz e entregue-as a Deus. Isso não significa ignorar suas responsabilidades ou deixar de fazer planos, mas aprender a descansar na certeza de que Deus guiará cada passo no tempo certo. Agradeça o que você tem hoje, desfrute as bênçãos presentes e confie que quando o amanhã chegar, a graça de Deus te sustentará. Número 5. Apresente suas cargas a Deus e experimente sua paz.
Deixe-me te dizer algo. Deus não quer que você viva com o peso da ansiedade no coração. Filipenses 4:6 nos dá uma chave poderosa para enfrentar qualquer situação. Não fiquem inquietos por nada. Sabe o que isso significa? Que Deus está nos oferecendo uma alternativa real à preocupação. Em vez de ficarmos presos no medo e na angústia, Ele nos convida a entregar nossas cargas por meio da oração. Não é um simples conselho, é uma promessa. Ele nos garante que, quando fazemos isso, sua paz, uma paz que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes. Paulo escreveu essas palavras na prisão. Ele não estava em um palácio, nem em uma situação confortável. E mesmo assim, falava sobre paz e alegria. Como isso é possível? Porque sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Ele entendia que a paz não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem tem o controle da nossa vida. Se Paulo conseguiu encontrar paz dentro de uma cela, quanto mais nós podemos experimentá-la em meio aos nossos problemas. A chave está na oração. É como se Deus nos dissesse: em vez de se preocupar, fale comigo. Em vez de se encher de angústia, venha e me conte o que te pesa. A ansiedade é como um inimigo silencioso que se infiltra na mente. Ela rouba a paz, enche o coração de medos e nos faz imaginar os piores cenários. Mas Deus nos diz: não fiquem inquietos por nada. E quando Ele diz nada, é nada mesmo. Não importa se é um problema pequeno ou algo que parece impossível de resolver, Deus quer que você leve isso a Ele. Não é uma ordem fria ou distante, é um convite cheio de amor. É como um pai dizendo ao filho: você não precisa carregar isso sozinho, eu estou aqui. A oração não é apenas uma rotina, é uma ponte direta entre a nossa alma e o coração de Deus. E há algo incrível nesse versículo. Ele não diz apenas para orarmos, mas para fazermos isso com gratidão. Às vezes, pedimos a Deus uma solução, mas esquecemos de agradecer pelo que Ele já fez. A gratidão é um ato de fé. É dizer: obrigado, Senhor, porque sei que já estás agindo, mesmo que eu ainda não veja. Quando você ora com gratidão, algo muda dentro de você. Sua confiança cresce, sua ansiedade diminui e seu coração se enche de esperança. Quando você apresenta suas petições a Deus e decide confiar nele, experimenta algo sobrenatural: sua paz. E não é uma paz comum, é uma paz que excede todo entendimento. Não é lógica nem natural, é um descanso profundo que só Deus pode dar. Às vezes olhamos para pessoas que estão passando por dificuldades, mas têm uma calma inexplicável. Essa é a paz de Deus em ação. Não significa que os problemas desaparecem na hora, mas que o coração se aquieta porque sabe que Deus está no controle. Essa paz protege duas áreas essenciais: seu coração e sua mente. O coração é onde vivem nossas emoções. A mente é onde travamos nossas batalhas internas. Deus promete proteger ambas para que a preocupação não nos domine. Porque, quando o inimigo não consegue tocar nossa fé, ele tenta semear dúvidas na mente. Mas quando decidimos confiar em Deus, sua paz se torna um escudo que nos protege do medo e da desesperança. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Você vai continuar carregando a preocupação ou vai entregá-la a Deus? Cada vez que sentir ansiedade, pare e ore. Você não precisa esperar um momento perfeito. Faça isso na hora em que a inquietação bater à porta. Solte esse peso nas mãos daquele que nunca falha e não se esqueça de agradecer. Lembre-se do que Deus já fez, porque isso fortalecerá sua fé para o que ainda virá. Número 6. A força que chega no tempo de Deus. Deixe-me te dizer algo. Esperar não é fácil. Há momentos em que você sente que o tempo para, que as forças se esgotam e que a resposta parece distante demais. Mas Isaías 40 nos dá uma promessa incrível. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Isso significa que, mesmo que a espera seja longa, Deus tem uma fonte de força que nunca se esgota. Você não está sozinho nesse processo e aquilo que Deus prometeu chegará no momento exato. Israel estava passando por um tempo de cansaço e desesperança quando recebeu essa mensagem de consolo. Eles tinham enfrentado dificuldades e, assim como muitos de nós em nossas próprias lutas, se perguntavam se Deus ainda estava com eles. É nesse contexto que Isaías lembra ao povo que aqueles que colocam sua confiança em Deus recebem uma força sobrenatural. Não é uma força humana que depende de descanso físico ou motivação emocional. É uma força que vem do próprio Deus e que nos permite continuar avançando, mesmo quando parece que já não conseguimos mais. Confiar em Deus é o primeiro passo para receber essa renovação. Muitas vezes queremos soluções imediatas, respostas rápidas, mas Deus nos convida a confiar, a esperar nele. E quando fazemos isso, algo acontece dentro de nós. Os pesos ficam mais leves, a desesperança se transforma em expectativa e o cansaço se converte em nova energia. Não se trata apenas de suportar passivamente, mas de entender que, na espera, Deus está agindo em nós e por nós. A cada dia, Ele nos prepara para receber aquilo que tanto desejamos. O versículo diz que subiremos com asas como águias. Sabe o que torna as águias tão especiais? Elas não fogem da tempestade, elas a enfrentam. Enquanto outras aves procuram abrigo, a águia abre suas asas e deixa que o vento a leve acima das nuvens. É isso que Deus quer que façamos. Não que afundemos na preocupação ou no medo, mas que usemos cada prova como um impulso para chegarmos mais perto dele. Porque quando vemos as coisas da perspectiva de Deus, os problemas deixam de ser montanhas impossíveis e se tornam parte do caminho rumo ao nosso destino. Depois ele diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso fala de resistência. Seguir a Deus nem sempre é um sprint. Às vezes é uma caminhada longa, onde cada passo importa. Há dias em que você sente força para correr com entusiasmo, mas há outros em que mal consegue dar um passo. Ainda assim, a promessa permanece a mesma. Deus te dará a força necessária para cada fase da jornada. Não importa se você está correndo com paixão ou caminhando com esforço. O importante é que você continua avançando. E é isso que Deus deseja, que você não desista antes de ver o cumprimento da promessa. Quando confiamos em Deus, recebemos força para esperar sem desesperar. Não significa que tudo será fácil, mas significa que jamais estaremos sozinhos. Ele nos sustenta na noite da prova e nos prepara para o amanhecer da bênção. Porque amanhã chegará, e quando chegar, você estará pronto para abrir as asas, ver tudo com uma nova perspectiva e caminhar na plenitude do que Deus preparou para você. Então, fique em paz. Aquilo que você deseja se cumprirá no momento perfeito da manhã. Número 7. Levanto meus olhos e encontro a resposta de Deus. Quantas vezes nos sentimos presos, sem saída, sem saber o que fazer? Olhamos ao nosso redor buscando respostas, esperando que algo ou alguém nos ajude, mas tudo parece igual. É nesses momentos que o Salmo 121 nos lembra de algo essencial. Nossa ajuda não vem deste mundo, mas do alto. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Não é apenas um pensamento bonito, é uma verdade poderosa que muda a forma como enfrentamos a vida. Este salmo fazia parte dos cânticos que os peregrinos entoavam enquanto subiam para Jerusalém. O caminho era longo, cheio de desafios, e havia momentos em que o cansaço e o medo os faziam duvidar se conseguiriam chegar. Mas, em vez de desistir, eles levantavam a mirada. Não para seus problemas, mas para Deus. Porque quando você se detém para olhar além das circunstâncias, lembra quem está no comando de tudo. Levantar os olhos é um ato de fé.
significa parar de focar apenas no que está ao seu redor e começar a olhar com a perspectiva de Deus. Quantas vezes estamos tão concentrados na dificuldade que esquecemos quem é o nosso provedor? Quando você fixa os olhos apenas no problema, ele parece maior do que realmente é. Mas quando levanta os olhos para o Senhor, tudo assume seu verdadeiro tamanho. Deus é muito maior do que qualquer situação que você esteja enfrentando. A pergunta do salmista é retórica. De onde virá o meu socorro? Não porque ele não saiba a resposta, mas porque quer reafirmá-la. É um lembrete para a alma. Às vezes sabemos que Deus é nossa ajuda, mas nos deixamos levar pela dúvida, pelo desespero ou pelo medo. Nesses momentos, precisamos fazer o mesmo que o salmista, declarar com convicção que nossa ajuda não depende de recursos humanos, mas do Criador de tudo o que existe. Deus não é qualquer fonte de ajuda. Ele não é alguém que talvez possa nos socorrer se quiser ou se tiver tempo. Ele é o Criador do céu e da terra. Você percebe o peso dessa afirmação? Se ele pôde criar o universo inteiro, se sustenta cada estrela em seu lugar, como não poderá sustentar a sua vida? Se criou os oceanos e as montanhas com sua palavra, como não poderá intervir na sua situação? Quando entendemos quem é o nosso ajudador, deixamos de depender das nossas próprias forças e descansamos no seu poder. O amanhecer sempre chega no momento exato. Às vezes a noite parece interminável, mas a luz sempre rompe. Assim, também é com a ajuda de Deus. Ele nunca chega tarde, nunca falha, nunca deixa uma oração sem resposta. Talvez você sinta que já esperou demais, que a ajuda não vem, que o milagre está atrasado. Mas a palavra de Deus é clara, seu socorro vem. Não é uma possibilidade, é uma certeza. E se você ainda não o viu, isso não significa que Deus não está agindo. Significa apenas que Ele está esperando o momento perfeito. Hoje é um bom dia para levantar os olhos, para parar de buscar soluções onde elas não existem e começar a confiar na fonte correta. Para lembrar que o seu socorro não depende das circunstâncias, mas do Deus que tudo pode. Não se desespere, não se angustie, não tente resolver tudo sozinho. A ajuda já está a caminho. E quando o sol nascer, você verá que Deus sempre esteve lá, agindo a seu favor. Fique tranquilo. Aquilo que você deseja se cumprirá no momento perfeito da manhã. Número 8. Pare um momento. Ele é Deus e tem o controle. Às vezes, a melhor ação é não fazer nada, parar, silenciar a mente, deixar de lutar com as próprias forças e simplesmente reconhecer que Deus é Deus. Salmos 46:10 nos dá uma ordem clara. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Não é uma sugestão, é uma instrução direta para aqueles que se sentem sobrecarregados, desesperados e cansados de tentar resolver tudo sozinhos. Quantas vezes nos enchemos de ansiedade procurando respostas, quando tudo o que realmente precisamos é parar e confiar que Deus já tem o controle. Esse versículo faz parte de um salmo que fala sobre o poder de Deus em meio ao caos. É um cântico de confiança em um Deus que é nosso refúgio, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A terra pode tremer, os problemas podem nos cercar, mas nada disso muda o fato de que Deus continua em seu trono. E o que Ele nos pede não é que resolvamos o caos com nossas próprias forças, mas que fiquemos quietos e confiemos em sua soberania. Ficar quieto não é ser passivo, não é desistir, não é fugir da responsabilidade. É um ato de fé. É soltar o controle e descansar na certeza de que Deus está agindo. Muitas vezes achamos que precisamos fazer algo, que se não nos movermos, nada acontecerá. Mas Deus nos lembra de que seu poder não depende do nosso esforço, e sim da sua vontade. Quando você decide aquietar-se e confiar, algo muda por dentro. A ansiedade se dissolve, o medo enfraquece e a paz começa a ocupar seu lugar. A quietude não é apenas física, é também mental e emocional.
Deus não quer apenas que você pare externamente, mas que também aquiete sua mente e seu coração. Às vezes, nossos pensamentos estão cheios de ruído. O que vou fazer? Como vou resolver isso? E se tudo der errado? Mas Deus nos convida a um descanso mais profundo, um descanso da alma, onde aprendemos a confiar em seu plano independentemente do que vemos no momento. Quando Deus diz, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus, Ele nos pede algo que vai contra a nossa natureza humana. Gostamos de ter o controle, de decidir, de agir rápido para encontrar soluções. Mas nesse versículo, Deus nos lembra que seu poder não precisa da nossa intervenção. Ele não está pedindo nossa ajuda para resolver nossos problemas. Está pedindo nossa fé. Está chamando você a abandonar a ansiedade, a impaciência e a angústia para permitir que Ele faça o que só Ele pode fazer. A confiança em Deus se revela na capacidade de esperar sem desespero. Não significa que você não fará nada na vida, mas que aprenderá a não se afligir. Há batalhas que você não precisa lutar, simplesmente porque Deus já está lutando por você. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, corremos o risco de agir por impulso e nos desgastar em coisas que apenas Deus pode solucionar. Por isso, a verdadeira fé é aprender a descansar em sua soberania, sem forçar portas que Ele ainda não abriu. Esse versículo nos leva a uma conclusão poderosa. Deus será exaltado, independentemente da circunstância. Não importa o quanto pareça que o inimigo avança, nem quão intensa seja a tempestade. Deus continua sendo Deus, e sua glória se manifestará. O que hoje parece incerto, o que hoje preocupa seu coração, amanhã será testemunho da fidelidade divina. Porque quando você decide permanecer quieto na presença dele, abre espaço para que Deus revele seu poder. Antes que o amanhecer chegue, existe um momento de silêncio. A noite parece mais escura justo antes da primeira luz. Assim é também em nossa vida. Muitas vezes, quando a espera parece insuportável e sentimos que não há saída, é exatamente o momento em que Deus decide agir. Mas para enxergar isso, precisamos aprender a estar em quietude, a reconhecer que seu tempo é perfeito, que seu plano é melhor e que sua glória se manifestará no momento exato. Número 9. Esperar com paciência, a chave para ver a mão de Deus. Esperar nunca foi fácil. Queremos ver resultados, queremos que as portas se abram agora, queremos que a resposta chegue sem demora. Mas Deus nos chama para um tipo diferente de espera. Uma espera com confiança, com paciência, com a certeza de que Ele está agindo mesmo quando não vemos sinais imediatos. Salmos 37 nos diz: fique em silêncio diante do Senhor, espere com paciência até que Ele haja. Não se irrite por causa do sucesso dos outros, daqueles que fazem planos maus. É um lembrete de que a impaciência e a comparação podem roubar nossa paz, enquanto o silêncio e a confiança nos aproximam ainda mais da bênção. Guardar silêncio diante de Deus não significa apenas calar a boca, mas aquietar o coração. Não se trata de ficar imóvel, mas de não deixar que a ansiedade nos governe. Muitas vezes oramos, mas continuamos preocupados, continuamos questionando, continuamos duvidando. A verdadeira fé se revela quando somos capazes de dizer: Senhor, deixo isso em tuas mãos e confio no teu tempo. Essa atitude permite que a paz de Deus preencha o nosso interior, substituindo a angústia por segurança. A paciência fortalece nossa fé. Não é um castigo, não é uma prova sem sentido, mas uma oportunidade para desenvolver um caráter mais firme e confiante em Deus. Quando aprendemos a esperar com o coração em calma, demonstramos que acreditamos na fidelidade de Deus. A espera não diz respeito apenas ao destino, mas ao processo. É nesse processo que Deus nos molda, nos prepara e nos equipa para receber aquilo que pedimos.
Muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, mas ainda não estamos prontos para receber o que pedimos. A paciência nos prepara para administrar a bênção corretamente quando ela chegar. Um dos maiores obstáculos na espera é a comparação. Vemos outros avançarem, realizarem sonhos, receberem respostas e nos perguntamos, por que eles e eu não? É difícil não sentir frustração quando parece que todos estão avançando enquanto nós permanecemos no mesmo lugar. Mas Deus nos diz claramente, não se irrite por causa do sucesso dos outros, porque o que parece prosperidade para alguns é temporário, enquanto o que Deus tem para você é eterno. Não se deixe enganar pelo que vê nos outros. A história deles é diferente da sua, os tempos deles não são os seus, e aquilo que Deus preparou para você não se atrasará nem um segundo além do necessário. O amanhecer da sua promessa chegará no tempo perfeito. Pode ser que você sinta que a noite é longa, que a espera parece interminável, mas Deus nunca chega tarde. Ele não se esqueceu do que você pediu, não ignorou suas orações. Ele está apenas trabalhando nos detalhes, nos tempos e nas circunstâncias que farão sua resposta ser perfeita. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, proteção. Deus está evitando que você entre por um caminho antes de estar pronto. Ele está preparando o cenário ideal para que sua bênção não apenas chegue, mas permaneça. Hoje é um bom dia para soltar a impaciência e abraçar a confiança, para parar de olhar para os outros e focar no que Deus está fazendo em você, para lembrar que a espera não é tempo perdido, mas tempo investido na construção de uma fé inabalável. Em vez de se inquietar, agradeça. Em vez de se comparar, confie. Em vez de se desesperar, espere com alegria. Porque o que Deus tem para você é melhor do que você imagina. E quando chegar, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Então, fique em paz. Não se desespere se ainda não vê o amanhecer da sua resposta, porque aquilo que você deseja, aquilo que tanto esperou, se cumprirá no momento perfeito da manhã. Número 10. Soltar nossas cargas para receber o cuidado de Deus. Há cargas que não fomos feitos para carregar, pesos que nos roubam a paz, tiram nossas forças e enchem nosso coração de angústia. Mas em Salmos 55, Deus nos dá um convite claro. Entregue suas cargas ao Senhor e Ele cuidará de você. Ele não permitirá que o justo tropece e caia para sempre. É uma promessa de alívio, uma porta aberta para deixarmos aquilo que nos oprime. Não importa quão grande seja a sua preocupação, Deus está dizendo, dê-a para mim. Você não precisa carregar isso sozinho. O salmista escreveu essas palavras em meio a uma crise profunda. Ele estava sendo traído, cercado de angústia, sentindo-se vulnerável. Porém, em vez de ficar preso ao próprio sofrimento, escolheu soltar sua carga nas mãos de Deus. E essa é a chave. Muitas vezes oramos, mas continuamos agarrados às nossas preocupações. Dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo seguimos tentando resolver tudo sozinhos. Entregar nossas cargas não é apenas dizer, é agir com fé. É decidir que, a partir deste momento, deixamos de nos angustiar e começamos a confiar. Mas o que significa realmente entregar nossas cargas? Não é ignorar os problemas ou fugir das responsabilidades. É reconhecer que há situações que estão fora do nosso controle e que só Deus pode conduzir. Muitas vezes tentamos segurar tudo com a nossa própria força, finanças, família, saúde, futuro. E quando sentimos que não aguentamos mais, é porque estamos carregando um peso que não nos pertence. Deus não nos criou para viver preocupados. Ele nos criou para depender dele. Quando aprendemos a soltar, começamos a experimentar a paz que só Ele pode dar. Deus não apenas recebe nossas cargas, Ele cuida de nós. Não é alguém que apenas ouve e depois esquece. Ele está atento a cada detalhe, a cada necessidade, a cada lágrima. Seu cuidado não é superficial, é constante. Ele nos guarda, nos protege, nos guia,
Quantas vezes você passou por algo difícil e depois, olhando para trás, percebeu que Deus esteve lá o tempo todo? Talvez agora você sinta que está sozinho na sua luta, mas Deus quer te lembrar que Ele está agindo mesmo quando você não vê. Ele não permitirá que o justo tropece e caia para sempre. Essa parte do versículo nos ensina que podemos tropeçar na vida, mas não ficaremos caídos. Haverá momentos de fraqueza, de incerteza, de prova, mas Deus nos sustentará. Se alguma vez você sentiu que caiu, que não tem mais forças para continuar, lembre-se disso. Deus não terminou com você. Não importa quantas vezes você tenha se sentido derrotado, a última palavra é sempre do Senhor. E sua promessa é que Ele te levantará. Quando entendemos essa verdade, começamos a viver de outra forma. Em vez de nos preocuparmos, aprendemos a confiar. Em vez de carregarmos pesos desnecessários, aprendemos a soltá-los. Não é fácil, porque nossa natureza sempre quer controlar. Mas quando decidimos nos render a Deus, encontramos descanso. É como depois de uma longa viagem, carregando uma mochila pesada nas costas, finalmente entregá-la a alguém que pode carregá-la sem esforço. É isso que Deus quer fazer com suas preocupações. Hoje é o dia de soltar o que está roubando sua paz. Não continue carregando angústias que não te pertencem. Deus está dizendo, deixe isso comigo, eu cuido disso. Feche os olhos por um instante e diga, Senhor, entrego isso a Ti. Confio que Tu tens o controle. E depois, solte de verdade. Pare de pensar nisso. Pare de se preocupar. Deixe Deus agir. E quando o amanhecer da resposta chegar, você verá que cada carga entregue foi substituída por sua paz, sua provisão e seu cuidado perfeito. Então fique em paz. Aquilo que você deseja, aquilo pelo que tem esperado, se cumprirá no momento perfeito da manhã. Número 11. Esforço e ânimo. 2 pilares para resistir até o amanhecer. Esperar nunca é fácil, especialmente quando tudo ao nosso redor parece seguir um ritmo diferente do nosso. Há momentos em que sentimos que o tempo passa devagar demais, que as respostas não chegam e que as promessas de Deus parecem demorar mais do que imaginávamos. Mas Salmos 27 nos dá um conselho poderoso. Espere no Senhor, esforce-se, e Ele fortalecerá o seu coração. Sim, espere no Senhor. Este versículo nos lembra que a espera não é tempo perdido, mas uma oportunidade para nos fortalecer e nos preparar para o que vem. Deus não está apenas trabalhando na bênção que prometeu, Ele também está trabalhando em nós. Davi escreveu este salmo em um tempo de angústia, quando seus inimigos o perseguiam e sua vida corria perigo. Não era uma espera fácil nem confortável, mas, em vez de desistir ou se desesperar, Davi decidiu confiar. Ele não disse, talvez Deus venha, mas sim, espere no Senhor. Isso não é uma simples sugestão, é uma declaração de fé. Porque quando você decide esperar em Deus, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, o medo perde força e a esperança se fortalece. Não porque a situação muda de imediato, mas porque sua confiança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar naquele que tem o controle absoluto. Esperar em Deus não é cruzar os braços e se resignar. É um processo ativo, é um tempo de preparação, de oração, de crescimento espiritual. Muitas vezes queremos que Deus haja rapidamente, sem perceber que ainda não estamos prontos para receber aquilo que pedimos. Deus não está apenas preparando a bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. Existem processos na vida que precisam ser completados antes que possamos receber a resposta que tanto desejamos. A espera não é um castigo, mas uma oportunidade para desenvolver maturidade, caráter e uma fé inabalável. Por isso, o versículo não diz apenas espere, mas também nos dá uma instrução importante. Esforce-se e anime seu coração. Por quê?
Porque há momentos na espera em que o cansaço nos invade, em que a dúvida sussurra que talvez nada vá mudar. É então que Deus nos diz: continue, não pare, esforce-se. A fé não é apenas acreditar, é resistir. É continuar confiando que aquilo que Deus prometeu se cumprirá, mesmo quando tudo parece apontar para o contrário. Esforçar-se não significa que tudo depende de você, mas que você continua avançando com fé. É uma atitude de perseverança, de não desistir quando os resultados não aparecem imediatamente. Não é fácil, mas é necessário. A fé sem esforço enfraquece, e a espera sem ânimo se transforma em desesperação. Mas quando você decide se animar, quando escolhe lembrar das promessas de Deus, em vez de focar nos atrasos, a espera se transforma em um treinamento espiritual que te fortalece. O versículo termina com uma repetição: sim, espere no Senhor. Por que Deus insiste tanto nisso? Porque Ele sabe que a impaciência é uma luta constante. Ele quer nos lembrar de que, por mais longa que pareça a noite, o amanhecer virá. A repetição funciona como um eco no coração, uma voz que diz: não desista, o que Deus prometeu, Ele fará. Ainda que o caminho pareça incerto, ainda que outros pareçam avançar mais rápido, ainda que as respostas demorem, a espera em Deus sempre vale a pena. A chave está em como esperamos. Não se trata de esperar com ansiedade, mas com expectativa. Trata-se de confiar que Deus nunca se atrasa. Pense em uma mulher grávida. Ela sabe que o bebê chegará, mas não pode apressar o processo. Se tentar antecipar o parto antes do tempo, pode colocar em risco sua vida e a do bebê. Mas quando espera pacientemente, confiando no tempo perfeito, recebe a bênção na hora exata. Assim são as promessas de Deus. Se tentamos antecipá-las, podemos atrapalhar o processo. Mas se esperamos com fé, veremos sua glória no tempo certo. Número 12. O consolo para o coração quebrantado. O sofrimento é real. A dor é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Há dias em que sentimos que o peso da angústia é grande demais, que a alma parece se partir em pedaços e que a esperança se apaga. Mas Deus nos dá uma promessa em Salmos 34. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não há lágrima que Ele não veja, não há oração que Ele não ouça, não há ferida que Ele não possa curar. O clamor do justo não é ignorado. Clamar não é apenas orar baixinho, é um grito da alma, uma súplica que nasce do fundo do coração. É quando chegamos ao limite, quando sentimos que não podemos mais. E é justamente aí que Deus se aproxima com seu amor e sua compaixão. Ele não é um Deus distante, não é um mero espectador. Sua palavra diz que Ele ouve, vê e responde. Talvez você não veja a resposta imediatamente, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. Muitas vezes, Deus começa sua obra no invisível, preparando o que ainda não entendemos. Deus promete nos livrar de todas as nossas angústias, não algumas, todas. Mas isso nem sempre acontece de uma só vez. Às vezes, sua libertação vem por etapas. Talvez hoje você sinta que ainda está na mesma luta, que a tristeza ou a incerteza permanecem. Mas se olhar com atenção, perceberá pequenos sinais da presença dele. Talvez alguém tenha te dado uma palavra de ânimo na hora certa. Talvez uma situação impossível tenha começado a mudar sutilmente. Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver claramente. E quando o amanhecer da resposta chegar, você entenderá que cada segundo de espera teve um propósito. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não existe momento em que Deus se aproxime mais do que quando estamos necessitados. Ele é um Deus que se compadece da nossa dor. Ele não é indiferente ao seu choro, não está longe quando você sente que não consegue mais continuar.
Talvez agora mesmo você sinta que sua alma está ferida, que as circunstâncias roubaram suas forças. Mas preste atenção, Deus está mais perto do que você imagina. Sua presença envolve os que sofrem, seu amor cobre os que pensam ter perdido a esperança. Mesmo quando tudo parece escuro, sua luz continua brilhando, seu consolo continua fluindo, sua fidelidade continua firme. A salvação de Deus não é apenas para a eternidade, é também para o aqui e agora. Ele salva os de espírito abatido. Se você se sente sem forças, sem direção, se o peso da vida parece esmagador, Deus estende sua mão para você. Ele não quer que você continue caminhando sozinho com essa dor. Ele quer te levantar, renovar e te dar uma nova chance. A vida pode nos ferir, mas Deus tem poder para restaurar. Não importa o quão quebrado você acredite estar, nas mãos dele sempre há cura. Não importa quanto você chorou, ele pode devolver a alegria ao seu coração. Espere com fé. Às vezes, em meio à dor, é difícil acreditar que as coisas podem mudar, mas Deus não mente. Sua palavra é verdade. Se ele diz que vai te livrar de todas as suas angústias, ele vai. Se ele diz que está perto de você agora, pode confiar que está. O amor dele é maior do que qualquer sofrimento, e seu poder é mais forte do que qualquer circunstância. Ele não te deixou sozinho, e não deixará. Número 13. A paz perfeita que provém de confiar em Deus. A paz é um dos maiores anseios do ser humano. Buscamos tranquilidade nas circunstâncias, nas pessoas, nas conquistas, mas muitas vezes tudo isso se mostra instável. Porém, Deus nos dá uma promessa em Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confia. Não é qualquer paz, é uma paz perfeita. Uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro de nós quando colocamos nossa confiança em Deus. Deus é o autor da paz. Não é algo que conseguimos produzir sozinhos. Às vezes, tentamos acalmar a mente com distrações, entretenimentos ou filosofias humanas. Mas nenhuma dessas coisas tem poder para nos sustentar nos momentos difíceis. A verdadeira paz vem de Deus. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É uma paz que protege o coração do medo, da ansiedade e da angústia. E o melhor de tudo, não é passageira, é constante, porque o próprio Deus a guarda e sustenta. Mas essa paz não é automática. Existe uma chave para experimentá-la: perseverar o pensamento em Deus. Isso significa que nossa mente deve estar alinhada com a verdade dele, que nossos pensamentos devem se concentrar em sua fidelidade e não nas circunstâncias. Não se trata de negar a realidade, nem de fingir que os problemas não existem, mas de escolher olhar além deles, lembrando-nos de que Deus continua no controle. A mente é o campo de batalha onde vencemos ou perdemos muitas lutas. Se deixamos a preocupação, a dúvida e o medo dominarem nossos pensamentos, a paz vai embora. Mas se aprendemos a fixar nossos olhos em Deus, meditar em sua palavra e recordar suas promessas, nossa mente se fortalece e a paz se instala dentro de nós. A confiança é a ponte que nos leva a essa paz perfeita. Não podemos experimentar a paz de Deus sem confiar nele. Confiar significa soltar, descansar, saber que mesmo quando não entendemos nada, ele entende tudo. Confiar em Deus é parar de tentar controlar o incontrolável e entregar-lhe nossas preocupações. É dizer: Senhor, não sei como isso vai se resolver, mas sei que tu tens o controle. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. O peso se torna mais leve, a ansiedade perde força, o medo se dissolve. Confiar em Deus nos dá estabilidade no meio da tempestade, nos permite seguir em frente sem sermos consumidos pela angústia. Mas confiar em Deus não é um ato único, é um processo diário. Todos os dias precisamos decidir em que vamos fixar nossa mente. Qual voz vamos ouvir? A da preocupação
ou a da fé, as circunstâncias ou a palavra de Deus. A perseverança no modo de pensar determinará se viveremos em paz ou em ansiedade. E isso se reflete em nossos hábitos: orar em vez de nos preocupar, ler a Bíblia em vez de alimentar pensamentos negativos, nos cercar de pessoas que fortalecem nossa fé em vez de pessoas que aumentam nossa incerteza. Tudo isso contribui para nos manter na paz perfeita de Deus. O mundo sempre terá motivos para nos inquietar: as notícias, os problemas, as crises inesperadas. Mas a palavra nos diz que podemos viver com paz, apesar de tudo isso. Não porque a vida seja perfeita, mas porque confiamos em um Deus perfeito. Um Deus que nunca falha, nunca nos deixa, sempre cumpre o que promete. E se hoje você sente que perdeu a paz, volte seu pensamento para Ele. Não permita que o barulho do mundo silencie a voz de Deus na sua vida. Ele te diz: fica tranquilo, o que você anseia vai se cumprir no momento perfeito da manhã. Apenas confie, apenas espere, apenas permaneça na paz dele.